Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. E nesse dia, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que nós somos, tudo que nós temos, a ti pertence, Senhor, é teu. É para a tua honra, é para a tua glória. Ainda é pouco para agradecer a quem tanto nos ama. O Senhor nos ama tanto. O Senhor nos faz tanto bem. O Senhor faz repousar sobre nós todos os dias a salvação que lhe custou o sangue, para que fôssemos libertados de todos os nossos males, dos nossos pecados, dos nossos crimes, das nossas maldades, até mesmo das nossas enfermidades. Louvado seja o teu nome, porque por tua morte, a nossa morte foi derrotada, e por tua vida, nós viveremos para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado. Abençoa-nos, abençoa todos aqueles que nesse momento oram conosco, a todos aqueles que estão se abrindo para ouvir esta palavra, a todos aqueles que estão conhecendo pela primeira vez este canal, esta sintonia, esse meio de comunicação, que estão se perguntando que momento é esse, o que é isso que está acontecendo, mas dentro, lá no íntimo, no mais fundo do seu coração, sentem que é algo de Deus, que o Senhor está presente. Derrama a tua bênção sobre nós, Senhor, neste momento. Nós te pedimos e abre o nosso coração para que a tua palavra venha trazer a vida que nos falta. O Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Senhor, nós precisamos da vida abundante que o Senhor tem para nós. Dá-nos desta vida, Senhor. Nós te suplicamos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos do 6 ao 11, assim nos diz a palavra de Deus. Irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor. Desculpa, eu passei errado, tá? É Tiago 5, do 7 ao 11. Irmãos, tende paciência até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor. Ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, exercei paciência e firmai vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos os profetas que falaram em nome do Senhor. Reparai que proclamamos felizes os que fizeram prova de constância. Ouvistes falar da constância de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu. Pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, tende paciência. Tende paciência no quê? Tende paciência por causa de quê? Tende paciência nos sofrimentos que suportais. Ninguém pede paciência a alguém que está alegre, feliz,
se esbaldando na realização dos seus sonhos. Ninguém pede paciência para uma pessoa que está gostando do que está vivendo. A gente pede paciência para alguém que está nervoso com outra pessoa, que está angustiado diante de uma demora. A gente pede paciência para uma pessoa que está prestes a desanimar. E às vezes nem é dos outros não. Às vezes a pessoa está prestes a desanimar de si mesma. A desanimar dos próprios projetos, a desanimar dos próprios sonhos, a desanimar dos próprios relacionamentos, a desanimar daquelas coisas que para ela um dia foram tão importantes, a desanimar de lutar pela própria saúde, diante da notícia dada pelo médico, com a tentação de cair em desânimo. O que é preciso? Paciência. Paciência para fazer o tratamento, paciência para poder se recuperar. A gente pede paciência para aqueles que estão tentados a desistir da vida. Porque momentos ruins passam. Tudo nesta vida passa. E momentos ruins, momentos desagradáveis, momentos maus vão passar. Mas o que é de Deus permanece para sempre. Então ficar com o que é de Deus, ficar com a vontade de Deus, se deixar guiar pela vontade de Deus, e em meio às coisas todas que nós vamos enfrentando, vivendo, vendo, ouvindo, experimentando, ter paciência, não é? Então olha, tende paciência. Mas essa paciência é infinita, essa paciência é para sempre. Quem é que tem paciência infinita, né? Deus, só Ele. Que a minha tem limite, a sua tem limite, né? A nossa paciência, ela se esgota. Mas aqui a palavra do Senhor nos diz uma coisa importante, que nós deveríamos ter sempre diante dos olhos. Tende paciência até a vinda do Senhor, e não está longe. A vinda do Senhor não demora, porque se Deus não vem, amigo, você vai. E a sua ida também é uma vinda, porque não são poucos os testemunhos de pessoas que na hora do seu falecimento, entre as últimas palavras que diziam, e provavelmente não estavam delirando, porque até então estavam lúcidas, começaram a dizer para aqueles que ali estavam: Jesus está aqui no quarto, eu estou vendo Nossa Senhora aqui, os anjos estão aqui neste lugar. São muitos, mas muitos os relatos. Então veja, antes que a pessoa fosse, Deus veio para buscá-la. Então eu preciso lhe dizer nesta manhã que está perto a vinda de Deus. O Senhor virá em glória para todos, visível aos nossos olhos, porque o tempo da espera acabou e a hora da humanidade chegou. E Jesus, que veio um dia na humildade do ventre materno, em tudo semelhante a nós, desprovido da sua glória, desprovido da sua majestade e sem fazer caso da sua divindade, voltará em majestade e glória. Ou virá desta forma e todos nós veremos, porque haverá quem verá sem ter morrido. O Senhor se manifestará de maneira que aqueles que estão vivos sem terem passado pela morte o vejam. Alguma geração verá isso. Mas o Senhor também virá no momento da nossa despedida. Para alguns, a vinda do Senhor será hoje. Então, se essa vinda é tão próxima, é tão perto, paciência. Vamos aguentar até a vinda do Senhor, não é? E diz a palavra: olhai o agricultor. Ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, exercei paciência e firmai os vossos corações. Assim como faz o agricultor, que espera com paciência a semente brotar,
e o fruto vir. Espera com paciência o cair da chuva do outono ou da primavera, porque ninguém planta na chuva, né? Você tem que escolher um tempo, não dá para plantar. Você tem que escolher um tempo bom para você plantar, mas esperar que a chuva venha para regar a semente, né? Também vós exercei paciência, como o agricultor faz, e firmai os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. E até lá o que diz a palavra de Deus para nós? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, porque a nossa queixa nos põe sob julgamento. Inclusive porque normalmente a gente se queixa no outro daquilo que está em nós. Nós julgamos no outro o que nós projetamos de nós nele. Todo adúltero é desconfiado, sabia? Não estou dizendo que todo desconfiado é adúltero, mas todo adúltero é desconfiado. Porque ele pensa, se eu traio, ela também deve trair. Se eu traio, ele também deve trair. Não é? Todo ladrão é esperto. Todo ladrão é preocupado. Porque ele pensa, se eu roubo, todo mundo deve roubar. Por isso que quando a palavra de Deus nos diz que a medida que nós usarmos para julgar os outros é a medida que Deus vai usar para nós, é uma questão de justiça. Você sabe por quê? Porque nós medimos os outros com a nossa régua. É sempre assim, se fosse eu no lugar dela, eu teria feito dessa forma. Mesmo quando você não diz, se fosse eu no lugar dele, eu não teria feito assim. Você está vendo como a gente usa a nossa régua? E às vezes é a régua até da misericórdia. E às vezes a gente cai até na ingenuidade, né? Porque a gente não faria e a gente acha que também ninguém faria. Ah, mas eu não pegaria a coisa de alguém. Pois é, mas tem gente que pega. Então você não precisa julgar a pessoa, mas você também não está dispensado de ser inteligente, de ser esperto, de ser precavido, não é? Mas o juízo que nós fazemos dos outros, sobretudo aquele julgamento, com a intenção de condenar a pessoa, o julgamento que a gente julga e decreta sentença e aplica sentença em favor da destruição do irmão. Isso aqui a palavra de Deus está nos dizendo que coloca-nos sob juízo. A gente entra debaixo do juízo de Deus. Por isso eu fui aprendendo na minha vida a separar os meus momentos de fúria, porque a gente fica furioso diante de muitas situações. Separar os momentos de fúria das atitudes que nós teremos a partir daquele momento. Porque tem horas que você fica mesmo com raiva, tem horas que você sente uma coisa ruim em relação a uma situação ou em relação a alguma pessoa, tem horas que o pensamento, olha, ele escapa. É diferente de você maquinar, você não maquinou aquilo contra a pessoa, mas veio uma vontade de pegar pelo pescoço e apertar, sabe? De falar mal da pessoa, de fazer o mal chegar até ela, mas enquanto isso é um sentimento, enquanto isso é só um desejo, deixa eu te contar um segredo, nem pecado é. Nem pecado é. Mas depois que o sangue esfria, o que você faz com esse desejo que te tomou pode ou não ser pecado. E por isso eu fui aprendendo, sabe, quando o meu sangue esfria, nunca ter atitude de vingança, nunca aplicar o mal à pessoa, não devolver na mesma moeda, não fazer com o outro aquilo que eu entendi que ele fez de mal comigo. Não vale a pena, gente, não vale, entende? E por vezes, quando a gente pega esse caminho, a gente desce ao nível daquilo que a gente condena na outra pessoa. O que acontece quando você usa as mesmas armas maléficas? Você abre mão dos seus valores, você abre mão daquilo que você acredita, você abre mão, inclusive, do que Deus tem
tem te ensinado para jogar o jogo da pessoa que você, inclusive, reprovou nas atitudes que ela teve. A gente reprova a atitude e faz igual. Então, não. E tudo começa com uma queixa interior, viu? Como é que começam os grandes males? Nas relações. Como é que começam as grandes brigas, as grandes discórdias e os atos de vingança que terminam até em morte? Começa com uma queixa interior. Primeiro a queixa dentro, depois a queixa manifestada e depois uma bagunça, né? Olha a importância da gente pôr um filtro na nossa boca, nos nossos lábios. Você precisa ter muito cuidado com as coisas que você fala, porque de tanto falar, uma hora você faz. Isso aqui não é um elogio não, tá bem? Isso aqui é uma chamada de atenção para uma coisa preocupante, muito preocupante. Tome cuidado com as coisas que você fala, porque de tanto falar, uma hora você faz, para o bem e para o mal. Por isso eu não estou dizendo que você não diga. Estou lhe dizendo, cuidado com o que você diz. Porque a sua mente, ela não tem filtro quando é você quem está dizendo. Para a sua cabeça, para o seu cérebro, o que você diz é verdade. E quando você começa a dizer, eu vou fazer tal coisa, eu vou falar tal coisa, a sua mente começa a se organizar para isso, inclusive a organizar o seu corpo. Nós trouxemos aqui já no programa vários testemunhos de votos secretos, de votos íntimos, que impediram pessoas de engravidar, que implantaram enfermidade nas pessoas, que ocasionaram a proximidade da morte. No caso das pessoas que testemunharam, só não morreram por uma intervenção de Deus. E tudo começou com um voto íntimo, com um voto secreto. O que é esse voto íntimo, esse voto secreto? É uma palavra interior que você diz e às vezes até repete em voz alta, na qual você determina a sua vida numa direção, independente de ser vontade de Deus ou não. Você diz, será desta forma e acabou. Exemplo, na minha vida nunca vou casar. Diante de tudo que eu tenho visto, como as famílias têm vivido, não vou me casar. Isso é um voto. Mas qual que é o problema num voto desse? Um voto desse é pecado? É pecado. Por que um voto desse é pecado? A vida não é minha? A vida é sua. Mas um voto como esse, ele determina um fechamento à vontade de Deus. Não importa o que Deus queira, não importa o que Ele diga, não importa se esse é o caminho melhor ou não, eu não vou casar. Você entendeu? O fechamento é em si mesmo. E olha, não é o fechamento numa circunstância, porque o nosso coração não é assim, de muitas portas, né? Ele não é uma colmeia, que você tem lá os buraquinhos, um está aberto, outro está fechado. Não é assim não, irmão. O coração ou abre ou fecha. E quando o coração é fechado, o coração é fechado. É fechado. Isso impacta inclusive no corpo da gente. Esses dias eu via uma narrativa ali, uma informação que foi trazida sobre um cantor muito conhecido, inclusive católico, daquela banda U2, o Bono. E falava justamente isso, que ele tinha um timbre de voz. E o dia que ele perdoou o pai dele, o timbre de voz dele mudou. Mudou. Sabe? Ele foi, um dia sentiu que deveria entrar na igreja e fazer a oração e dar aquele perdão, mas logo depois eles tinham que gravar. E quando ele começou a cantar, a equipe disse, de onde é que veio essa voz? O que foi que aconteceu? Porque o coração fechado impacta fisicamente na pessoa. E tem explicação médica para isso. Sabe, afeta tudo. Afeta a musculatura, afeta o coração, afeta a laringe. Nossa, mas
Afeta dessa forma, afeta dessa forma. O corpo ressente o perdão não dado. O corpo ressente o voto feito. O corpo ressente o fechamento. Você entendeu? Porque muitas vezes gente boa fica doente. Fica doente porque mantém a doença presa no corpo. Jesus quer nos curar, mas a gente prende a doença na gente. Por isso que muitas vezes, quando nós vamos orar, nós fazemos oração de libertação, antes de fazer a oração de cura. Não é nenhuma, nem duas vezes que isso aconteceu na minha vida e na vida de muitos que rezam. Porque a pessoa vem, pede oração por uma enfermidade, a gente ouve e a gente se une à pessoa naquilo que ela está padecendo. E recorremos a Deus e pedimos a Deus: Senhor, dá a cura a este irmão. Senhor, atende a sua súplica. Não é o que o Senhor diz, que quando 2 ou mais estiverem unidos no teu nome, o Senhor dará o que pedirem? E você percebe que Deus quer dar, mas estranhamente você nota também que tem alguma coisa impedindo a oração. A oração fica ligada, fica amarrada. A gente sente, sabe, nós que oramos pelas pessoas, a oração não flui. Sabe, tem gente que nós vamos rezar que parece faca na manteiga, né? A oração entra, que é uma delícia, e olha, um momento se torna um céu. Mas tem pessoas que quando você coloca a mão para rezar, você está bem, até dentro de você, você seca. E você se pergunta, o que é que está acontecendo? É porque antes de rezar pela cura, seja ela interior ou física, essa pessoa precisa de oração de libertação. Existe um mal oprimindo aquela pessoa. Às vezes é uma falta de perdão, às vezes é um pecado grave, e às vezes é sim uma ação espiritual diabólica que está interferindo na vida da pessoa. Para todas essas situações, o remédio é o mesmo: arrependimento, confissão, oração de renúncia e oração de libertação. Precisa fazer. E na hora que a pessoa faz a oração de renúncia, dá o perdão e rompe com o pecado, você nota que a corda que prendia se quebra. E a doença que estava presa na pessoa sai. Deus tira aquela doença. Mas onde é que tudo começou? Começou aqui dentro, ó, com uma queixa interior, com um voto que a gente fez, com uma coisa que a gente falou. Nunca vou querer ter filhos num mundo como esse, de jeito nenhum. Se for para criar filhos desse jeito, eu prefiro não ter. Aí a pessoa casa, a vida com o marido, a vida com a esposa é boa, o desejo de ter filhos vem, mas é menor do que a determinação que lá atrás foi imposta ao próprio corpo por uma determinação de um voto íntimo. Por que ele se chama voto secreto? Porque, em geral, a pessoa o faz de forma contundente, mas esquece que fez. E aquilo fica ali, como um tumor instalado, lançando raízes por todos os lados. Só tem um jeito. Você tem que pedir a Deus que quebre aquele voto. Você precisa quebrar aquele voto diante de Deus. Mas se começa com essas queixas, então nós temos que, melhor do que quebrar um voto, é impedir que ele aconteça. Parar com essas queixas. Parar com esse fechamento do coração diante de Deus. Inclusive para a gente não cair sobre julgamento. Não é? Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de paciência nos maus tratos, né? Então veja, paciência no quê? Em ser maltratado. Tomai por modelo de paciência no quesito ser maltratado. Tomai por modelo os profetas que falaram em nome do Senhor. Foram maltratados porque evangelizavam. Foram maltratados porque diziam a verdade. Foram maltratados porque não compactuavam com a mentira.
foram maltratados porque não aceitaram fazer diferente daquilo que Deus lhes havia proposto. Reparai que proclamamos felizes os que fizeram a prova de constância, aqueles que não abandonaram a fé, aqueles que não abandonaram o Senhor. Ouviste falar da constância de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu. Pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. As situações na nossa vida, irmãos, ela pode mudar. Mas a nossa amizade com Deus, não. A amizade com Deus, ela tem sempre que aprofundar, ela precisa crescer. Onde que nós devemos ser constantes? Na fidelidade a Deus. Eu sei que muitas vezes alguém usa isso para instrumentalizar a pessoa e segurar a pessoa em algo que é próprio da expectativa dela. Associar a fidelidade a Deus, a fidelidade a uma situação, a uma circunstância, a um ambiente, a uma relação. A fidelidade é primeira e, sobretudo, a Deus nosso Senhor. O resto é consequência, o resto é acréscimo, o resto é mutável, mas a nossa fidelidade a Jesus, essa a gente nunca pode colocar em questão. Se você permanecer fiel a Deus, não importa se seja aqui, se seja acolá, não importa em que trabalho que você esteja fazendo, não importa em que paróquia você esteja frequentando, a sua fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, se você é fiel a Deus, você vencerá todas as batalhas da sua vida. Às vezes com lágrimas nos olhos, às vezes com sangue escorrendo. Não foi assim a vitória de Jesus na cruz? Com lágrimas nos olhos e vertendo sangue, mas a vitória veio. E sempre virá, porque é uma promessa de Deus. Então não entenda certas dificuldades, certas sensações que você experimenta como abandono de Deus. Não olhe, todas as vezes que você se sentir tentado a duvidar da sua vida e da sua amizade com Deus, olhe para a cruz de Jesus. Por isso eu recomendo, sabe, a tantos que tenham na sua casa a cruz de Jesus. Eu sei que para muitos dos nossos irmãos evangélicos há essa dor, né, em relação às imagens e tudo mais. Mas eu lhe digo, olha, nenhum católico de verdade adora a imagem. Mas elas são sinais, né, de algo que aconteceu para nós e que nós devemos ter sempre diante dos olhos. Quando a palavra de Deus nos proíbe de fazer imagem, é fazer a imagem com intenção de adorá-la. Ah, Márcio, será? Porque Deus não é contraditório, entende? Deus não vai dizer uma coisa e depois ficar voltando, desculpa, eu me equivoquei, não foi bem isso que eu quis dizer. Se Ele realmente não quisesse que fosse feita imagem, Ele não tinha mandado colocar no objeto mais sagrado os 2 querubins, porque a ordem é que não se faça imagem de nada que tem na terra, nem acima nos céus. É de forma alguma. Mas como que Ele que mandou não fazer, depois mandou fazer lá a imagem dos querubins e pôr na arca? Como é que pode aquele que disse que não vai fazer imagem nenhuma, mandar fazer a imagem da serpente no deserto e subir na haste? É porque o problema não era fazer ou não fazer a imagem, é fazer a imagem com a intenção de adorá-la. Eu tenho lá em casa mais de um crucifixo, mas eu nunca prestei adoração ao crucifixo. Mas todos os dias no meu coração eu presto adoração àquele que foi crucificado e ressuscitou, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é bom, sabe? É bom a gente ter na casa da gente a imagem do crucificado, porque na hora da queixa, como diz aqui essa palavra, os nossos olhos batem nele e a gente vê, nosso sofrimento não é nada comparado com o dele. Ah, Márcio, mas eu estou sofrendo inocente, e Jesus sofreu culpado? Ele é o grande sofredor inocente. E a graça de Deus não o abandonou. Então não pense você que por causa dos sofrimentos que você enfrenta, que a graça de Deus te abandonou. Jesus estava cheio do Espírito Santo.
e mesmo assim ele foi tentado. Se você pegar lá a narrativa de São Lucas, Jesus foi conduzido estava cheio do Espírito Santo, porque depois de batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo conduziu para o deserto, então ele não foi por nada, não. Foi conduzido. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo levou para o deserto para ser tentado, mas não é que o Espírito Santo provocou a tentação, não. O Espírito Santo já sabia que o diabo estava tentando Jesus. Levou-o para lá porque sabia que ele seria tentado. A ideia não era ser tentado, mas enfrentar uma tentação que já vinha há muito tempo e derrotá-la. E Jesus a derrotou. E diz que, depois de ter derrotado a tentação, transbordando do Espírito, ele voltou para Galiléia. Então ele saiu de lá ainda mais cheio do Espírito Santo. Então preste atenção nessas palavras. Jesus estava na amizade de Deus, ele tinha acabado de ser batizado, ele estava cheio do Espírito Santo e ainda assim ele foi tentado. Por que eu não seria? Por que você não seria? E digo mais a você, às vezes a tentação ataca uma pessoa com mais violência quando ela está mais unida a Deus. Ele tenta, claro, porque o tentador ele quer derrubar os que podem levar os outros para Deus. Então, se na sua casa você é aquela pessoa que tem puxado os outros para Deus, os golpes do tentador contra você são mais fortes, mas a proteção de Deus sobre você também é maior. O diabo vai bater, mas ele não vai derrubar, porque quem te protege é o Senhor. A única coisa que Deus te pede é constância, você precisa ser firme. Veja, a tentação, ela quer derrubar aqueles que podem levar os outros para Deus. Tanto é que levou um apóstolo a dizer que nem conhecia Jesus. De quem que eu estou falando? Não é de Judas, não. Foi Pedro. O primeiro papa, Pedro foi o primeiro papa. O primeiro papa disse 3 vezes que não conhecia Jesus. Não conheço. Nunca ouvi falar. Eu não sou dos dele. E o pior, a última negação aconteceu diante de uma escrava. Na época, o testemunho de mulher não contava. Ou seja, aquela mulher não tinha força para poder fazer uma denúncia de Pedro, porque não tinha amparo legal para isso. A palavra dela não valia nada. Primeiro, nesse sentido, por ser mulher. Segundo, por ser uma escrava. E a fraqueza de Pedro foi tão grande que mesmo diante de uma pessoa que não tinha condições para lhe fazer o mal por força da palavra, Pedro negou Jesus. Negou. A tentação fez com que ele dissesse que não conhecia o Senhor. Então, pessoas com uma grande vocação sofrem também uma grande tentação, viu? É grande a sua vocação? Então é grande o baque que vem contra você. Porque o que essas pessoas realizam pela força do Espírito Santo abalam as estruturas malignas. O que um homem cheio de Deus, o que uma mulher cheia de Deus faz em nome do Senhor, abalam as potências do inferno. A sua vocação é grande. E o ataque do mal também é. Então, se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela terá grandes conflitos com o tentador e com o mal, não tem outro caminho. Vai ser assim a vida inteira dela, da vida inteira. Márcio, quando que vai ter descanso? Tende paciência até a vinda do Senhor. Ou quando Jesus vier, ou quando você for, aí você vai ter descanso. Até lá, a tentação vai estar ali, trabalhando contra você. E Deus permite a tentação, porque a tentação ela faz conosco o que a tempestade faz com as árvores. A tempestade faz com que as árvores se enraizem. Esses dias eu contei aqui no Sorrindo para a Vida o resultado de um experimento que fizeram.
criaram ali uma cúpula de vidro aclimatizada, com a umidade perfeita, sem pragas, sem nenhuma dificuldade, e criaram ali várias espécies de plantas, inclusive árvores. Num primeiro momento parecia um jardim, parecia o Éden, mas logo em seguida as árvores começaram a desmoronar sobre si mesmas, porque sem a tempestade, sem o estresse da tempestade, elas não criaram força. Sem o estresse, é um estresse a tentação? É um estresse as contrariedades? Sim, é sim. Mas sem esse estresse você não tem fibra. Sem esse estresse você não tem força. Sem esse estresse você não cresce. Ah, mas essas coisas são demais para mim. Demais não são. Porque existe um parâmetro assegurado pela palavra de Deus, no qual eu creio mais do que qualquer outra coisa. E diz ali que ninguém é tentado além das próprias forças. Deus só permite até onde você consegue aguentar por você mesmo. E se passar do limite, a graça de Deus ou te dá sustentação, ou Deus entra com o suporte, e às vezes até milagrosamente, ou Deus arranca aquela tentação. Mas se você estiver determinado a ser fiel, não vai passar das condições que você tem para aguentar. A tentação faz conosco o que o fogo faz com as pinturas na porcelana. Quando você faz uma pintura numa porcelana, já fica bonito, né? Outro dia eu não me lembro qual cidade que era, eu estava passando, acho que era uma dessas cidades de Minas, que tem muitos escultores, sabe? Nós temos artistas maravilhosos nesse nosso Brasil, gente. Artesãos maravilhosos. E o camarada me tinha feito uma escultura que ela estava linda, 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 em argila. Só que ela estava crua. Entende? E quando você põe no fogo, ela muda de cor. Ah, mas eu queria ela crua, por causa da cor. Ele só se pintar. Eu falei, não quero pintado, eu quero ela assim, no rústico, no natural. Ele falou, desse jeito eu não vendo. Não vendo, não dou, não empresto, não. Porque é meu trabalho. Do jeito que ela está, qualquer coisa esborou a escultura, até a água afeta a escultura. Não, tem que passar pelo fogo. Mas muda as cores, não tem problema, mas tem que passar pelo fogo. O que o fogo faz com a tinta na porcelana? Fixa. O que a tentação faz conosco? Nos fixa em Deus quando nós resistimos a ela. Você precisa resistir. Cada vez que você resiste e que o diabo perde nessa luta contra você, mais fixo você está em Deus. Então vamos rezar um pouquinho, tendo isso diante dos nossos olhos e sabendo que o melhor momento para percebermos o quanto nós estamos agarrados a Jesus e como Jesus nos mantém unidos a Ele, é quando a tentação usa toda a força para nos envolver e afastar de Deus. Nessa hora a gente sente o tranco. Não é o tranco da tentação, é o tranco da mão de Jesus a nos segurar, a manter firmes, a nos manter firmes. A tentação está sempre rondando, sempre, mas a nossa segurança é estar nas mãos de Deus. O tentador procura nos abalar por meio de preocupações, mas o Espírito Santo nos manda ficar firmes e não vacilar na confiança. O diabo perturba você com muitas preocupações, mas o Senhor está lhe dizendo, não se abale, não abale a sua confiança, fique firme no Senhor. Bendito seja, Senhor Deus. Bendito seja por esta palavra. Está preocupado, está desgastado. Ponha em Deus todas essas suas preocupações. Resista a esses baques contra você, sendo humilde. Humilde em se deixar conduzir por Deus. Como é que Deus nos conduz? Fechando umas portas, abrindo outras. O
rebelde se recusa a entrar pela porta que Deus abriu. Você não. Vai com Deus, entra com Deus na porta que o Senhor está abrindo para você hoje. É o Senhor quem te conduz no seu amor. Ah, mas não é isso que eu queria, Márcia, eu queria daquela forma, eu queria daquele jeito. E Deus olha para você com compaixão, com carinho, com amor. Ele entende o seu sofrimento. Mas Ele também entende que não é como você espera. A vida não é como a gente gostaria. Mas o Senhor me abandonou. Não, o Senhor abriu a porta. Vai com Deus pela porta que o Senhor está abrindo para você. Tem coisa boa te esperando, tem felicidade, tem alegria, tem bons relacionamentos, tem amigos esperando do outro lado da porta, tem unção, tem serviço, tem graça de Deus, porque o Senhor não nos abandona. Vamos orar, vamos dizer: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, me dá humildade para aceitar a Tua condução. Senhor, me dá alegria para que eu tenha força de superar minhas aflições. Senhor, que a minha confiança em Ti seja a maior cura para as minhas feridas. Vá orando ao Senhor, vá pedindo a Ele essa graça. Eu preciso de Ti. Espera no Senhor, mesmo quando a vida pedir de Ti mais do que podes dar, e o cansaço já fizer teu passo vacilar. Espera no Senhor, mesmo se a solidão teu peito machucar e te der vontade de ir embora e tudo abandonar. Espera